necessário para que corra tudo bem, para que as energias, as inspirações para o Edson e os espíritos que estão aqui ao nosso redor, principalmente os desencarnados, porque quando a gente faz um curso desse, enquanto tem 10 pessoas, tem 1.000, 2.000 aí também aprendendo com a gente, né? E alguns nos ajudando a esclarecer, a meditar em torno das lições da noite. E hoje, como eu falei, né, escrevi no grupo, uma lição maravilhosa é a vida desse cara, né? Desse tal de Allan Kardec, a origem dele. E Edson, com a sua competência, certamente vai fazer brilhantemente essas informações, que não vai deixar mais admirado ainda desse espírito de escola. Então, como fazemos sempre, vamos fechar os nossos olhos e pedir a proteção espiritual para essa atividade. Mestre amado Jesus, companheiros e amigos espirituais, nesse momento pedimos a Ti a proteção e amparo para que a nossa reunião seja coroada de êxito, para que a aula do nosso irmão Edson Moreno venha trazer, Senhor, informações valiosas para a nossa cultura espírita, para o nosso conhecimento e, sobretudo, Senhor, abrir o nosso coração para o aprendizado a respeito das belezas luminares que a doutrina nos oferece. Que a Tua paz e o Teu amor infinito nos ampare e sustente. Sigamos em frente, Senhor, sempre querendo aprender, conhecer, esclarecer e meditar em torno das lições do Evangelho de Jesus através do Espiritismo. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Edson, eu vou informar os meus amigos aqui que ele vai dar a aula dele aí, na batuta dele, e vocês podem interagindo, que Edson é uma pessoa fantástica. E ao final ele mesmo vai fazer o fechamento, porque eu já estou correndo aqui para um outro curso que eu vou dar aula em outro centro, tá certo, pessoal? Muito obrigado aí, desculpe não permanecer, viu? Eu vou aqui já cumprir outra missão do lado de cá. Vou só apagar minha imagem e minha voz, que já vou trabalhar em outro local. Então, boa noite a todos. O som tá bom? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo. Ótimo. Eu acho que pela programação que eu tinha visto lá do livro, vocês já viram na semana passada sobre Kardec, né? Sobre a vida dele, né? Eu não sei se viram ou se na programação, se não foi dessa forma, porque segundo o livro ele está direcionado hoje mais para a origem do pseudônimo, a origem do pseudônimo Allan Kardec. Vocês viram sobre a vida de Kardec? Sim, na última aula foi um dos temas, sim. Sim, sim. Então a gente vai passar, eu vou passar só en passant, algumas curiosidades, algumas coisas a mais, só para a gente rever alguns aspectos e aí a gente segue adiante para falar do pseudônimo e de tudo isso, né? Bom, então vamos começar para a gente, como vocês já sabem, Kardec nasceu em Lyon, na França, filho de uma família que se distinguia na magistratura, juízes e advogados, mas ele não se sentiu atraído por essa carreira. Ele terminou por nascer em Lyon porque sua mãe já tinha perdido algumas gravidezes, já tinha abortado de forma espontânea algumas vezes, e aí foi para Lyon, para uma estância termal, um lugar mais aprazível para que ela pudesse, dessa vez, ficar mais tranquila, para que pudesse, daquela vez, ter sucesso com o nascimento de Kardec. Por isso ele nasce em Lyon, na França, e Lyon termina por ser até perto da cidade de Yverdun, na Suíça, onde ele vai estudar com esse educador, Pestalozzi, que é um dos maiores educadores. Até no Brasil nós temos colégios em honra e nominados como Escola Pestalozzi. Um dos maiores educadores da época, influenciou fortemente o sistema de educação da França, da Alemanha, da Suíça, de vários países. E Hippolyte Léon Denisard Rivail vai para lá já com 10 anos, apenas com 10 anos, para realizar lá a sua educação, né? Se torna um dos alunos mais aplicados,
passa a ser, inclusive, monitor dos outros alunos. Ele era um linguista, ele falava alemão, inglês, italiano, latim e grego, falava o francês, língua materna, e tinha noções do holandês. Então, era extremamente culto, né? Inclusive a partir do alemão, que ele se aprofunda lá na Suíça, porque era uma língua que era falada, ele passa então a traduzir obras depois que sai do colégio. Ele nasceu na religião católica, mas ele foi educado no protestantismo também. E aos 18 anos ele publica o primeiro livro, que é um curso prático teórico de aritmética. Casa com Amélie Gabrielle Baudet, que é professora de letras e de belas artes. Ele retorna à França e como falei, traduzindo para o alemão várias obras, das quais as mais importantes são as de Fénelon, que é o pseudônimo de François de Salignac de La Mothe, e traduz Telêmaco, uma epopeia romanesca inspirada na Odisseia de Homero. E Kardec tinha, na verdade, na época que se aproxima do Espiritismo, ele tinha mais de 40 obras sendo adotadas nas escolas de Paris, nas universidades, inclusive. Eram vários livros que ele publicava: curso prático de aritmética, gramática francesa, manual para exames, catecismo gramatical, programas de cursos. Ele assinava como HLD Rivaio, tendo essas mais de 40 obras colocadas, e participava de mais de 10 academias de ciências, era considerado um grande intelectual na França. Ele tinha mais ou menos 51 anos quando ele começa a se aproximar dos fenômenos espíritas, porque ele já conhecia o magnetismo, conhecia o trabalho de Mesmer, as obras do Barão de Dupotet, que era o criador da Escola Magnética da França. Ele, inclusive, chegou a participar da Escola Magnética da França. Ele conhecia as histórias do Marquês de Pissegui. O Marquês de Pissegui é figura muito interessante para nós, porque o Marquês de Pissegui ele foi discípulo de Mesmer, e depois ele divergiu um pouco dos métodos de Mesmer e quis realizar um trabalho. Ele tinha uma situação financeira excepcional e começou a querer se aprofundar no magnetismo. Ele tinha uma fazenda nos arredores de Paris, e lá na fazenda ele começa então a fazer os trabalhos de magnetismo e aplicar o magnetismo para curar as pessoas, e ele termina por descobrir o sonambulismo, ou seja, a pessoa, a partir das operações e do magnetismo aplicado, a pessoa incorpora espíritos, a pessoa entra em estado de trânsito. Então ele é o criador, o descobridor do estado de sonambulismo, Marquês de Dupotet. E é tão interessante para nós porque ele termina por ter uma presença junto das obras espíritas. Então, uma figura dessa, ele vai aparecer no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz realmente se aproxima dele. Ele era um instrutor do departamento que André Luiz foi estagiar, que tratava para realizar o livro Nos Domínios da Mediunidade. E ele era um dos instrutores lá desse departamento. Ele tinha saído da Europa e tinha vindo para cá, para nosso lar, se colocar nesse departamento para aprofundar os trabalhos sobre magnetismo que ele já vinha desenvolvendo desde a última encarnação que ele tinha realizado na França. Exatamente, era o Marquês de Pissegui. Ele se nomina Aulus no livro. É o próprio Aulus que
André Luiz rende homenagens e coloca, inclusive, que ele conheceu Allan Kardec na última encarnação, foi discípulo de Mesmer. Então é muito interessante para a gente ver como o Espiritismo está, de certa maneira, nesses livros a gente vê uma riqueza, uma profundidade, a gente vê conhecimentos que essa obra de André Luiz nós vamos levar 100 anos, 150 anos para podermos compreender e nos apropriarmos daqueles conceitos, de tudo que ali está colocado naquela obra em termos de ciência, em termos de comportamento humano. E grandes espíritos como o Marquês de Pissegui estão aqui trabalhando, estão aqui estudando mediunidade. Então, isso é muito interessante da gente perceber. E Kardec era muito cético. Ele era cético já em relação às mesas girantes e ele era cético com essa participação dessas forças que eram ignoradas, né? Ele vai ser diagnosticado em 1952 com amaurose, e que dava uma doença nos olhos, que dava uma perspectiva de cegueira iminente para ele. Ele vai então buscar uma sonâmbula conhecida por curas milagrosas, apesar dele ser cético, assim como nós, né, que somos céticos, a gente não acredita em nada, mas se precisa a gente vai, né? Ele também fez assim. E aí a sonâmbula aplicou uma mistura de ervas e receitou ele para que aquela mistura fosse sendo aplicada, e ele fica bom com 15 dias daquele problema da amaurose que ele vinha, e aquilo já realmente começa a mexer com ele em 1952, que ele vai perceber que há alguma coisa, né? Que os passes magnéticos e a influência de forças ocultas desconhecidas podem produzir alguma coisa. A evolução do pensamento, o Espiritismo vem chegar para nós no momento correto, porque o conhecimento humano, ele é como se fosse uma escada, como se fosse um edifício de vários pisos. A gente vai, agora, nesse momento, nós estamos construindo um piso desse edifício, para que aqueles que vierem depois de nós já se aproveitarem deste piso, desse patamar construído por nós, se aproveitam desse patamar e vão construir então um novo piso, para que depois outros venham aproveitarem-se dessa nova construção. E assim o conhecimento humano vai crescendo, vai evoluindo. E o Espiritismo, para que pudesse chegar da forma como chegou, estruturada, porque a gente vai ver mais à frente, a comunicação com os espíritos sempre houve, a gente vai detalhar um pouquinho isso, sempre houve comunicação com os espíritos, essa interação do mundo físico com o mundo invisível, ela sempre ocorreu em todas as culturas, em todos os países, em todo o mundo. E grandes apóstolos, grandes espíritos que aqui tiveram, orientavam, ensinavam e traziam para nós grandes revelações. E assim a gente vai crescendo o pensamento. E o Espiritismo só pôde chegar no século XVIII, no século XIX, com essa condição de estar estruturado a partir de pisos que foram construídos ao longo do tempo. A partir do século XVII, com o racionalismo, que René Descartes coloca o discurso do método, penso, logo existo, colocando um discurso do método científico para que a gente pudesse se afastar um pouco daquele pensamento que vigorava na época, no século XVII, que era o pensamento de que tudo aquilo que tivesse divergente com a igreja não poderia ser aceito, era rechaçado, era condenado. Então ele vai trazer esse discurso do método. No século XVIII a gente vai ter contribuições fabulosas com o iluminismo, que é o Voltaire, que vai trazer para a gente a ideia da liberdade do pensamento, a liberdade de crença, com obras fabulosas. Voltaire, inclusive, vai ser preso algumas vezes, tem que fugir
para que não ficasse preso na Bastilha em função das obras que ele escrevia. Jean-Jacques Rousseau vai trazer o pensamento a ideia de um Estado democrático que pudesse garantir uma igualdade para todos. Montesquieu vai trazer a ideia de divisão de poder político entre legislativo, executivo e judiciário, contrariando a ideia da monarquia, do absolutismo que vigorava muitas vezes. Então, toda essa contribuição do racionalismo e do iluminismo puderam permitir que o espiritismo viesse, então, no século XIX, já em cima de ideias que vigoravam na sociedade, numa sociedade um pouco mais livre, uma sociedade que tivesse condições de absorver as ideias que o espiritismo traz. Mas, mesmo assim, foi um trabalho duro que Kardec teve. Kardec, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, ele sofreu muito, foi rechaçado várias vezes, foi expulso ela participava de 10 academias científicas na França, foi expulso das academias científicas porque não aceitavam aquele pensamento, aquelas ideias que ele vinha trazendo. Então, isso é muito interessante porque a gente vai vendo que as ideias elas têm que ir ganhando corpo para que elas possam ser aceitas. Teve os livros queimados no Alto de Fé, lá de Barcelona. Então, no século XIX e século XX surge, então, a sociologia com Augusto Comte, o positivismo, que vai trazendo um novo pensamento para a humanidade e para a sociedade de forma geral, né? Era preciso estudar, né? Kardec percebe, então, que aquela ideia das mesas, das mesas girantes, em que ele vai dizer que ele não acreditava que pudessem as mesas se comunicar, que elas não têm cérebro para pensar, nem nervos para sentir, que até lá são fogos fatos, né? Ou seja, são faíscas aí que não tem nenhuma consistência, segundo ele. E aí ele passa, convidado pelo amigo Fortier, ele passa então a frequentar as reuniões da senhora Planemazon, conhece a família Baldin, as médiuns Caroline e Juliette Baldin, uma com 16, outra com 14 anos, e começa a participar daquele fenômeno e vê então que eles utilizavam daquela corbelle. Corbelle era aquela cesta de pão com um lápis colocado no centro ou na ponta da cesta, com uns instrumentos, uma rodinha que pudesse facilitar a movimentação, e as cestas, então, produziam as respostas e começavam, então, a trazer respostas a perguntas que eram realizadas. Mas as perguntas eram sempre muito frívolas, e Kardec, um estudioso, um homem de uma cultura fabulosa, ele se incomodava com a frivolidade daquelas sessões. Inclusive Zéfiro, que era o espírito protetor da família Baldin, brincava e ele não achava nenhuma graça daquelas brincadeiras que Zéfiro fazia. E até que, determinado momento, se as meninas começam também a escrever, segurar o lápis e começam a dar mensagens maiores, mais consistentes, e em determinado momento se manifesta, escreve mensagens Frédéric Solet. Frédéric Solet era um romancista, dramaturgo francês, que tinha morrido e estava enterrado no cemitério Père-Lachaise 9 anos antes. E um grande dramaturgo francês que Kardec conhecia, ele começa então a se interessar por aquelas mensagens, e ocorre que quando Kardec estava presente nas reuniões, o Zéfiro se retirava, porque Zéfiro gostava de fazer brincadeiras e respostas a perguntas frívolas. Zéfiro se retirava e o Frédéric Solet assumia o lápis de Caroline, com 16 anos, e escrevia. Até que, em determinado momento, ele escreve um conto, Amélie. O conto
Uma Noite Esquecida, um conto inédito, com estilo, com assinatura idêntica de Solé. Kardec leva, vai conferir as assinaturas e percebe que a médium, com a idade de 16 anos, não tinha condições de ter acompanhado Frederic Solé, não tinha condições de ter se aproximado da assinatura dele para treinar a assinatura, fazer ela igual. Então ele começa realmente a ficar balançado com aquilo e dá razão ao amigo dele, Carlotti, de que as mesas eram então guiadas por espíritos. E inicia então os estudos sérios. Começa a levar para aquelas reuniões longos interrogatórios sobre a vida, a morte, a moral, os bastidores do mundo invisível, cada vez menos questões pessoais para a tristeza daquela plateia de Zéfiro. Ele começa então a conhecer e se comprometer e levar também os trabalhos para outras médiuns, né? Caroline, Juliette, as irmãs Defoe, Aliene Jafé e outras médiuns. Começa a sair da casa de uma para a casa de outra. Cada dia da semana ele ia na casa de uma diferente, levando as mesmas perguntas para obter respostas parecidas ou similares. Ele começa então a fazer um estudo mais aprofundado, mas era um estudo que era difícil de ser realizado. Acontece que participava também desse grupo de estudiosos o senhor Sardou pai e o Sardou filho, pai e filho, que já estavam acompanhando esse fenômeno por 5 anos. E nesses 5 anos eles tinham já congregado 50 cadernos de perguntas e respostas. E reconhecendo a capacidade de Kardec, aquele que era um cientista totalmente reconhecido, um pedagogo, uma pessoa de uma cultura altamente admirada naquele círculo, eles então entregam para ele, porque percebem que ele teria capacidade de fazer aquele trabalho prosperar, entregam para ele esses 50 cadernos, que se torna uma injeção de ânimo muito grande para Kardec, porque ele, a partir desses 50 cadernos, ele pôde sistematizar, pôde dividir os assuntos, aquilo que já estava respondido, pôde fazer a complementação daquilo que já havia sido perguntado e fazer um estudo de uma forma mais metódica. E ele adotava uma ideia que é muito interessante, que o Espiritismo deveria sempre divulgar essa ideia e devia de ser uma base, um dos pilares da nossa doutrina, que é essa da universalidade, ou seja, ele preferia rejeitar as 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então ele fazia com que as mesmas perguntas passassem por vários médiuns de vários locais diferentes, para ele poder então compreender que aquele ensino atendia essa característica da universalidade e da concordância, ou seja, eram médiuns de lugares diferentes, espíritos diferentes, que se desconheciam e que passavam as respostas que tinham total concordância. Então ele podia então considerar aquelas respostas como algo coerente, como algo que pudesse ser aceito, que pudesse ser então incorporado à doutrina. Eu vou passar para que a gente possa entender o pseudônimo de Allan Kardec. Eu quero chegar nos druidas. Para eu chegar nos druidas, eu quero chegar na Gália, que era onde eles estavam 250 anos atrás, quando eles foram, de uma certa maneira, aquela sociedade foi interrompida, a Gália foi totalmente dominada pelos romanos, por César, e os druidas, de uma certa maneira, desapareceram ali naquele momento. Então, para a gente chegar nos druidas, eu queria chegar na Gália. E para chegar na Gália, eu vou fazer um caminho aqui, eu espero que vocês não se chateiem, espero que possa, de alguma forma, ser positivo para todos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da manifestação dos espíritos, da comunicação do mundo físico com o mundo invisível, que vem
de longo tempo no nosso planeta. Apesar de ser muitas vezes sufocadas, elas vêm acontecendo e ideias progressistas, ideias de grande concordância com aquilo que o Espiritismo nos apresenta, já vinham sendo divulgadas há muitos anos, há milênios essas ideias são divulgadas no nosso planeta. Mas acontece que muitas vezes elas são divulgadas por alguns mestres, grandes mensageiros do Cristo que aqui chegam, trazem ideias de grande profundidade, ideias de grande iluminação para todos nós, mas quando esses mestres eles se desencarnam, quando eles deixam, os discípulos eles não estão de uma certa maneira preparados ou no nível espiritual daqueles mestres, e as doutrinas e aquelas ideias terminam por ser, de certa maneira, deformadas. Então eu queria primeiro falar da doutrina secreta, que acontece que as formas materiais, as cerimônias extravagantes dos cultos, eles tinham sempre um objetivo lá no passado, e até hoje funciona dessa maneira, tinha o objetivo de chocar a imaginação do povo, né? Mas por trás desses véus, as religiões antigas elas tinham um aspecto diverso, elas se revestiam de um caráter grave, um caráter elevado, simultaneamente científico e filosófico. Existia um ensino duplo, um exterior e público, que era ministrado às massas, e existia um ensino interior e secreto do outro lado. Então, já há prova de que todos os ensinos religiosos do passado, a gente vai pesquisando, a gente vai trazendo, percebendo essas ideias, e já há prova de que todos esses ensinos religiosos do passado, eles se ligam em sua base e se encontram uma só e uma mesma doutrina. Até chegaram até nós, com ideias que chegam até o nosso espiritismo, que são transmitidas em tempos distintos a uma série ininterrupta de sábios e de pensadores, né? O brahmanismo na Índia, o hermetismo no Egito, o politeísmo grego e o próprio cristianismo, na origem, eles apresentam esse mesmo aspecto. Acreditam que a alma é colocada entre os mundos visível e oculto, entre o material e o espiritual, e que é pela observação e pela penetração desse mundo espiritual que a gente obtém como instrumento do conhecimento. Os adeptos dessas doutrinas, que eram as doutrinas secretas, eram escolhidos e preparados desde a infância, ensinados na proporção do desenvolvimento da inteligência deles e das qualidades morais. Eles só eram totalmente cientificados dessa doutrina e desses conhecimentos a partir do momento que, depois de 20, 30 anos, eles conseguiam se liberar do fogo das paixões e conseguiam constituir em si mesmos um impulso para o bem e para o belo. Então, eles eram permitidos a participar dos grandes mistérios que essas doutrinas ensinavam. Tá? Então, ensinavam que a vida não é mais do que evolução no tempo e no espaço do espírito. Única realidade permanente. A matéria é uma expressão inferior, o espírito é a única realidade permanente. O ser por excelência, o Deus, é a fonte de todos nós, fonte de todos os seres. Triplo e uno na sua essência, substância e vida, em que se resume todo o universo. Tudo é Deus. Nós vivemos e nos movemos em Deus. Prendia-se a essas filosofias, essas doutrinas secretas, ciências dos números, matemáticas sagradas, teogonia, cosmogonia, psicologia e física. Se, por verem o infinito, por verem essas grandes possibilidades, esses grandes conhecimentos, as almas mais débeis ficam perturbadas e desvairadas, as valentes se fortificam. Então, daí, dessas doutrinas secretas, saíram os grandes reformadores, os fundadores de religiões, Krishna, Zoroastro,
Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão. Então, saíram a partir do conhecimento dessa doutrina secreta, desses ensinamentos que são passados por grandes espíritos. Os discípulos normalmente não conseguem guardar o ensino desses mestres. E quando esses mestres são mortos, os seus ensinos ficam desfigurados por alterações sucessivas e vão perdendo aquela pureza. Isso a gente vai ver caso a caso. A gente tem o caso do cristianismo depois da morte do Cristo, depois do cristianismo nascente, dos primeiros 200, 300 anos, se transforma na religião do Império Romano e perde toda aquela pureza e começa a ter aquelas desfigurações todas, começa a se introduzir os aspectos totalmente formais e materiais dentro do catolicismo e afastando, então, de uma religião que visava uma transformação moral, visava alcançar a essência do ser. Na Índia, nós temos o Brahmanismo, um dos primeiros livros que se encontra exposto a uma grande doutrina. Dessas doutrinas superiores são os Vedas. É um molde em que se formou a religião primitiva da Índia. Uma religião patriarcal, simples e pura, com uma existência desprovida de paixões, passando de uma vida tranquila e forte ao contato com a natureza esplêndida do Oriente. Os hinos védicos, eles igualam em grandeza e elevação moral a tudo que no decorrer dos tempos o sentimento poético engendrou de mais belo. Enquanto se cumpre o sacrifício, dizem, olha como pode ser, como essas religiões, como esses conhecimentos, lá dos Vedas. Os Vedas nós estamos falando talvez de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, mais talvez, 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, talvez mais. A idade dos Vedas, ela é indeterminada, mas se sabe que é muito, muito lá para trás. Então, o que diziam os Vedas? Dizem os Vedas que os Asuras, ou os espíritos superiores, e os Pitris, ou almas dos antepassados, cercam os assistentes e se associam às suas preces. Então, nós estamos falando de uma realidade que é uma realidade que o Espiritismo nos traz, não nos traz como uma inovação, nos traz como algo que faz parte da realidade do mundo que vivemos. Tanto é que nos Vedas, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, já está lá registrado esse tipo de ensinamento. Krishna, educado pelos ascetas no meio das florestas, foi inspirador das crenças dos hindus. Talvez seja o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Ele renovou as doutrinas védicas com as ideias da imortalidade da alma e dos renascimentos sucessivos. Os brahmanes dividiram a sociedade em 3 classes. E aquelas 3 classes puramente da condição espiritual termina a se transformar, se degenerar após a partida de Krishna, se degenerar para privilégios sacerdotais, aristocráticos, e a hereditariedade vai impor limites estreitos e rígidos, vai fazer com que haja um total desvirtuamento daquele ensinamento e a Índia vai decair em função disso. 600 anos antes do Cristo, acontece o advento também na Índia do Buda, que era de uma família, o filho de um rei, mas que se emociona com profunda tristeza e piedade pelo sofrimento dos homens, com a corrupção que tinha invadido a Índia depois de alteradas tradições religiosas e do abuso da teocracia no poder. Ele renuncia então às riquezas do palácio, vai para a floresta e ao longo de muitos anos de meditação, ele depois reaparece para trazer uma crença nova, se não uma crença nova, uma outra expressão da lei divina. Ele vai dizer que está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós 1000 necessidades sem cessar, nunca saciadas.
o desprendimento das coisas terrenas, o sacrifício do eu pela isenção da escravidão do egoísmo da personalidade é que vai poder nos libertar. A ignorância é o mal soberano, vai dizer ele. E que, para se melhorar a vida no presente e no futuro, precisa se adquirir conhecimento. Diz que os seres são nascidos do grande todo a fim de operarem o problema da perfeição, que tendem sempre a voltar a ser perfeito. Não penetram no mundo da forma, no mundo da matéria, senão para trabalharem no complemento da obra de aperfeiçoamento e elevação. Podem realizar isso pela ciência, o Upanishad, e completá-lo pelo amor, o Purana. Ou seja, um ensinamento que a gente vai ver que está totalmente concorde com aquilo que o Espiritismo nos ensina. Que nos ensina que os espíritos superiores e evoluídos, eles são totais, eles estão completos, eles têm o domínio da ciência e têm também o domínio do amor, a virtude do amor totalmente incorporada neles. O presente explica-se pelo passado, segundo a ideia do budismo. Designa por karma toda a soma de méritos e deméritos adquiridos pelo ser. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, só é vencido pelo amor. As ideias totalmente concordes com as ideias do Espiritismo. Segundo ele, todos nós estamos destinados ao Nirvana. O Nirvana é exatamente a libertação das reencarnações e a evolução total espiritual. Todos eles estão destinados ao Nirvana, assim como o Espiritismo nos diz que todos nós estamos destinados à perfeição. Podemos caminhar por roteiros mais difíceis, pegar desvios, caminhar para o lado, mas todos nós chegaremos à condição de espírito superior, espírito puro, né? Então, vai dizer ele, o Nirvana a definição de Nirvana tem tudo a ver com a definição de um espírito superior. É um estado de paz e tranquilidade repleto de sabedoria. Essa é a definição de um espírito superior que o Espiritismo nos dá. E aí o budismo depois, no ano 600, vai ser repelido pelos Brahmanes, vai sofrendo diversas transformações, em algumas interpretações do budismo vai parecer até o ateísmo e o materialismo. O budismo se tornou a religião do Império Chinês, se espalhou pelo Japão, mas as formas materiais de culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Os ritos das cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, as preces sonoras substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Então a gente aí conclui a Índia. A gente vai passar para o Egito. A alma do Egito é a doutrina oculta dos seus sacerdotes. Emmanuel, inclusive, foi um sacerdote no Egito, não sei, há talvez 1000 anos, não me lembro a data, alguns anos antes de Cristo, talvez um milênio antes de Cristo. E Francisco Cândido Xavier estava lá como faraó, né? Então, sobre formas austeras, os princípios dessa doutrina, da doutrina dos sacerdotes do Egito, eles eram expressos pelos livros sagrados de Hermes. Nem todos os livros chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi-nos restituída, sobretudo, pela leitura dos hieróglifos. Um dos sábios modernos Champollion, descobriu as 3 espécies de escrita nos manuscritos dos templos egípcios. Existem 3 classes de caracteres. Os primeiros, demóticos, eram simples e claros. Os segundos, hieráticos, tinham sentido simbólico e figurado. E os outros eram os hieróglifos, que exprimiam, segundo Heráclito, exprimia termos de falante, significante e ocultante. Então, Champollion, é muito interessante a história de Champollion, se depois vocês puderem pesquisar, porque Champollion nasceu na Suíça, filho de uma mãe e um pai louros, totalmente louros, suíço, aquele suíço louro de olho azul, todos os irmãos louros de olhos azuis, e ele nasceu com a pele
um pouco morena, os cabelos negros. E o pai ficou e a mãe ficaram assustados, como pode nascer assim, e vai pesquisar aqui e ali. E ele teve uma dificuldade de aprender, ele era um pouco irritadiço, e ele tinha uma dificuldade de aprender a língua materna da cidade que nasceu, e tinha dificuldade na escola. Ele era aquele irmão problema naquela família suíça. E o irmão dele foi estudar na Sorbonne, na França, e determinado tempo a mãe dele pediu que levasse ele para lá para ficar com o irmão. O irmão estudava história, eu acho, e pediu que ele fosse lá ficar com o irmão. Ele vai ficar com o irmão. Chega lá, ele fica no irmão, apartamento, jovem, bota ele lá no apartamento e esquece. Só que o irmão estudava história e tinha lá uns documentos, uns desenhos dos hieróglifos e daquele material das pirâmides do Egito. E ele, aquele menino de 16 anos, começa a olhar aquilo e vira para o irmão, e o irmão, preocupado: está fazendo aqui, está olhando o quê? Está olhando o que aí? Porque ele era meio difícil de se relacionar, era meio duro, meio grosseiro. E aí, está fazendo o quê? E aí ele olha para o irmão e fala: eu sei ler isso aqui. Eu sei ler isso aqui. Então ele termina por decifrar os hieróglifos e a linguagem da pedra Roseta, e ele sabia decifrar esses hieróglifos. Ele sabia também idiomas antigos, e se você colocar a máscara de Ramsés II no rosto de Champollion, é a mesma pessoa. Então, Champollion era a reencarnação de Ramsés II, que veio nos auxiliar para que pudéssemos fazer a tradução dos hieróglifos. Então, é muito interessante essa história. Bom, os sacerdotes, eles saíam de qualquer classe da sociedade do Egito e se transformavam em senhor do Egito. Os reis, os faraós, eram por eles escolhidos e iniciados. O faraó tinha que ser iniciado por eles, treinado, e então eles que escolhiam governavam depois a nação como um título de mandatário. Por intermédio desses sacerdotes, o pensamento religioso do Egito se derramava sobre todo o Mediterrâneo, né, fazendo despontar civilizações diversas, totalmente diferentes uma civilização da outra, mas com o fundo do pensamento era aquele pensamento que se originava lá daqueles sacerdotes do Egito e de Hermes, né? Conforme o caráter dos povos que o recebiam, tornava-se monoteísta na Judéia, com Moisés, ou então politeísta na Grécia, com Orfeu, mas era sempre uniforme no seu princípio oculto, naquela essência misteriosa do ensinamento. A ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastante pontos a nossa ciência atual. Eles conheciam magnetismo, sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, que eles chamavam de magia, né? O Egito depois foi prostrado pela onda de invasões, e a escola de Alexandria colheu algumas de suas parcelas de conhecimento que transmitiu ao cristianismo nascente. Antes disso, os iniciados gregos já tinham feito penetrar essas doutrinas de Hermes herméticas na Grécia. Conhecido no Egito como Deus Tote, Deus da sabedoria e protetor dos magos, na Grécia como Hermes Trimegistro, ou Trimegistro significa 3 vezes grande, Hermes Trimegistro. Com isso, pode ser a mesma pessoa que no judaísmo Abraão,
nos muçulmanos, inclusive Obres, que inclusive escreveu capítulos do Alcorão, também pode ser a mesma figura de Enoque. E resta dele as leis herméticas e a tábua esmeralda, que trazem conhecimentos ainda que chegam até nós. Bom, vamos à Grécia. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. De sua mão, da Grécia, saiu toda a nossa civilização ocidental. E o gênio de 20 séculos atrás, talvez 22, né? Porque eu estou falando aqui, estou levando a vocês ideias que são ideias de um livro de 1900. A gente pode colocar mais um século aí, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Pitágoras, iniciado nos tempos egípcios, passa Pitágoras 30 anos nos tempos egípcios, como iniciado, se preparando, vai ter uma ideia da tríplice iniciação, pela qual o homem aprendia a se depurando, a se libertar dos males terrestres, se elevar à perfeição. Ele então tem essa ideia da tríplice iniciação, funda a Academia de Cortona. Essa academia vai produzir uma transformação no sistema de educação da Grécia, produzindo sábios e heróis, né? A iniciação não tinha o seu foco na sombria e brutal Esparta, nem na brilhante e frívola Atenas, mas era em Delfos que se fazia a iniciação. Em Olímpia, eram os refúgios sagrados da pura doutrina, onde lá tinha um tribunal dos anfitriões que se compunha dos iniciados de grau superior, que salvavam a Grécia, impondo silêncio às rivalidades de Esparta e de Atenas. Os pitagóricos chamavam espírito ou inteligência a parte ativa ou imortal do ser. A alma era o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. O destino da psique ou alma humana, sua queda e cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões, sua volta final à luz, tudo isso constituía para os pitagóricos o drama da vida, representado no mistério de Eleusis. Segundo Pitágoras, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas e concordantes, uma explica a outra. Diz-nos Aristóteles que os pitagóricos conheciam o movimento da Terra em torno do Sol. A ideia da rotação terrestre veio a Copérnico pela leitura de uma passagem de Cícero, que lhe ensinou ter Hicetas, discípulo de Pitágoras, falado do movimento diurno do globo. No terceiro grau de iniciação, aprendia-se o duplo movimento da Terra. Então você vê que quando essas doutrinas superiores, quando esses grandes mestres se afastavam, os conhecimentos se perdiam, porque a grande massa não tinha capacidade de reter esse conhecimento mais aprofundado. Então a gente leva tempo para poder fazer todos esses patamares, todos esses pisos, um sobre o outro, para chegarmos numa condição em que as ideias possam realmente ser apropriadas por uma gama maior de pessoas. Os fatos de clarividência e adivinhação produzidos pelas sibilas, pitonisas, oráculos nos tempos gregos são atestados lá pela história, né? Toda a Grécia acreditava na intervenção de espíritos nas coisas humanas. Sócrates, inclusive, e tinha o seu gênio familiar que lhe acompanhava. Então, é interessante a gente ver que toda a ideia espírita está presente em todas essas doutrinas muitas consideradas secretas, ocultas ou perdidas, da grande massa que ali vivia. Chegamos então na Gália. A Gália conheceu a grande doutrina, possuiu-a sobre forma poderosa e original, soube dela tirar consequências que escaparam a outros países. Há 3 unidades primitivas, diziam os druidas: Deus, a luz e a liberdade. É interessante porque, como
Júlio César combateu com a Gália e ele tinha interesses políticos, tinha interesse de diminuir os gauleses, o que ele fez? Ele escreve um livro onde coloca aqueles habitantes da Gália como seres rudes, primitivos, mas deturpando aquilo que termina por passar para a história pelo seu livro, mas é corrigido por outros ensinamentos diferentes. Clemente da Alexandria, Orígenes, vão dizer que vão distinguir com cuidado os druidas de uma multidão de idólatras. Vão dar para eles, inclusive, os druidas, que eram um corpo especial de magistrados, um corpo especial de juízes e de orientadores e de sacerdotes lá na Gália. Eles eram considerados por Orígenes e por Clemente da Alexandria como filósofos, né? Entre os autores antigos, Lucano, Horácio, Florus consideraram a raça gaulesa como depositária dos mistérios do nascimento e da morte. Tão grande era a certeza dos gauleses das vidas futuras que eles emprestavam dinheiro na expectativa de serem reembolsados em outros mundos. Eles eram castos, hospitaleiros e fiéis à fé jurada. Os druidas não eram um corpo sacerdotal. O título deles se equivaliam ao de sábio. E tinham a filosofia de que nenhum ser é joguete da fatalidade, nem favorito de uma graça caprichosa, visto preparar e edificar por si próprio os seus destinos. Seu alvo não é de satisfações efêmeras, mas sim a elevação pelo sacrifício e dever cumprido. Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode colocar nos comentários que a gente vai falando, né? Então, os druidas se comunicavam com o mundo invisível. Nos recintos de pedra evocavam os mortos. As druidezas e os bardos proferiam oráculos. Eles criaram a comemoração dos mortos, é uma iniciativa gaulesa, mas não nos cemitérios. Essa comemoração dos mortos eram evocados os mortos e nas suas casas, porque eles entendiam que viviam nos bosques e que os bosques eram povoados por espíritos errantes e que eram almas à procura de novas encarnações. As mulheres tinham liberdade e igualdade na Gália, tomavam parte nos conselhos, exerciam funções sacerdotais, eram videntes e profetas, dispunham de si mesmos e escolhiam seus esposos. Olha que condição evolutiva, que condição diferenciada para o momento que viviam os gauleses. A propriedade era coletiva, pertencendo a todo o território da República. Mas a longa ocupação romana, depois da invasão dos francos, a introdução do feudalismo, depois da invasão dos francos e a introdução do feudalismo, fizeram esquecer as verdadeiras tradições. Então, dentro dessa tradição, como um sacerdote druida, que era considerado um sábio, é que o Zéfiro vai dizer que Hippolyte Léon Rivaio tinha sido um sacerdote druida quando viveram nas Gálias e que seu nome era Allan Kardec. A partir deste momento, obviamente, Kardec, um homem de cultura e que estudava e que pesquisava e tinha conhecimento de quem eram os druidas e vai se aprofundar. E a partir desse momento, o Denisard Rivaio já não mais existe. Passam uma poderosa mística envolver essa casta sacerdotal. Inclusive, Rivaio, quando vai falar de seu pseudônimo, ele vai dizer que Allan Kardec guarda uma certa significação.
podendo ele reivindicá-lo como próprio nome, em nome da doutrina espírita. Então é muito interessante a gente perceber que lá na crença dos druidas, né, eles acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação e na comunicabilidade dos espíritos, né? Então é muito importante, muito interessante a gente perceber que Kardec, por ter, na época que lança o Livro dos Espíritos, 40 obras lançadas, publicadas e sendo utilizadas no sistema de ensino francês. Uma gramática que até 1990 e tanto ainda era publicada, ainda eram feitas novas edições dessa gramática. Ele, ao lançar o Espiritismo, não quis fazer primeiro, se aproveitar daquele nome do educador, do pedagogo que já existia para dar fama a uma nova doutrina. E segundo, ele pensava que ele estava fazendo uma obra de um livro. Inclusive o Espírito de Verdade, em determinado momento, vai lhe puxar a orelha e vai falar: não pense que você está trabalhando na obra de um livro, você está trabalhando na obra de uma vida. E ele tinha uma ideia que faria um livro, que esse livro ele queria entregar como se fosse um presente, um legado, entregar esse conhecimento formatado, condensado à humanidade, como se ele estivesse dando um presente à humanidade, mas a obra fica muito grande, fica muito maior do que tudo aquilo que ele esperava. E por isso ele coloca o pseudônimo de Allan Kardec. Ele tem, no capítulo, a gente tem uma colocação sobre a fotografia, sobre uma fotografia de Amélie Boudet, porque naquela época era comum se utilizarem de médiuns para fazerem fotografias e que essas fotografias registravam espíritos ao lado das pessoas. Ernesto Bozano tem livros fabulosos a respeito disso e definindo tudo isso. Hoje em dia a gente não tem mais essas possibilidades, porque aqueles filmes que eram utilizados na época não são mais fabricados. Mas Amélie Boudet vai, 5 anos após a desencarnação de Kardec, ela vai num desses estúdios onde faziam essas fotografias e vão tirar uma foto dela e vai aparecer Kardec ao lado, aparecendo com uma mensagem. Essa mensagem, no texto, não era muito reduzido, não dava para se afirmar positivamente que fosse de Kardec, mas a Revista Espírita garante que a letra era dele, que vai ser reconhecida por várias pessoas e depois de examinada meticulosamente. E com a divulgação desse fato, se levantou a ideia de fraude e sendo denunciada lá ao oficial de paz e ao gabinete do chefe de polícia. A viúva de Kardec vai ter que comparecer e vai ter que sofrer algum tipo de constrangimento, onde vai reclamar da educação. Então, as ideias novas nunca chegam de forma suave, sempre chegam a partir de algum estremecimento, de alguma violência por parte daqueles que não se conformam com essas ideias novas. A doutrina espírita tem esse conjunto, né, de princípios e leis que são reveladas pelos espíritos superiores, que estão contidos na codificação por Kardec. O importante é a gente dizer que essa doutrina espírita, como Kardec mesmo vai dizer, o que o espiritismo tem feito às pessoas? Kardec vai responder que ele impediu inúmeros suicídios, estabeleceu paz nas famílias, tornou mansos homens violentos, deu ressignificação para aqueles que necessitavam, reconduziu a Deus aqueles que o desconheciam, destruiu as ideias materialistas e conduz os homens a se amarem como irmãos. Importante a gente colocar na nossa mente que a doutrina não pode ser aprendida de um lapso. Ninguém vai conseguir aprender a doutrina de forma imediata. Ela requer muito tempo e muita reflexão. A gente precisa se aprofundar nos estudos para conhecê-la e para amá-la, porque ninguém consegue amar o que não conhece. A gente precisa conhecer para poder amá-la. Então,
quando a gente ama realmente essa doutrina, a gente faz com que ela possa estar incorporada na nossa existência, em cada um de nós. Muitas vezes, nós estamos no Espiritismo, mas o Espiritismo não está em nós. Então é importante que o Espiritismo realmente esteja em nós, mas com essa consciência de que ele é um gigantesco oceano e que nós ainda estamos só na praia. Kardec vai desencarnar em 31 de março de 1869. No seu túmulo está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Então, essa é a minha mensagem. Estou aberto aí para que vocês quiserem comentar ou falar alguma coisa. Agradeço a oportunidade. É verdade, a gente tem que... É só o conhecimento, né? Temos que estar ali dia a dia, nos vigiando, né? Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço, eu que agradeço. Você vê que a doutrina é de uma beleza. A gente faz aqui no meu Evangelho no Lar, no sentido de capturar os filhos. Eu tenho filhos de 32 anos, de 29, de 25. Então, todos eles já um com esposa, outro com noiva e outro com namorada. Então, a gente, no sentido de tentar capturar os filhos por essa beleza dessa doutrina que nos transforma, que faz um bem fabuloso para nós, a gente passou no Evangelho, a gente dividir metade do tempo para a gente, cada um vai fazendo um rodízio, cada um lê um capítulo, fica responsável por... Todo mundo lê um capítulo do livro Nosso Lar. E cada um fica responsável de apresentar aquilo que leu e aquilo que mais tenha repercutido nele, tenha apresentar o capítulo para os outros. Então isso é muito rico. Você vê que a gente apresenta um capítulo por semana, a gente tira tantas reflexões, tantos ensinamentos, a gente consegue aprofundar tanto, aí tão longe em cima de um capítulo que, se a gente somente ler sem estudar, a gente não vai perceber, não vai ter a percepção da profundidade, da grandeza daquilo que está ali escrito. Então está todo mundo muito satisfeito, muito feliz, e está todo mundo impactado com essa condição de o quanto que a gente pode ir longe num simples capítulo quando você começa a enxergar ele com outros olhos. Então eu acho que assim, a doutrina sempre dá para a gente essa possibilidade, e eu desejo a vocês que vocês não percam essa oportunidade, que vocês possam também cada vez mais se aprofundar, né, nessa possibilidade. Se não tiverem nenhuma pergunta, eu posso fazer a prece? Eu acho que sim, acho que pode sim. Então Verdade. vamos. Obrigada, eu gostei dessa ideia de cada um ler um capítulo. É muito bom, muito bom. Obrigada. Pode sim, o pessoal falando que pode sim. Pronto, então vamos lá. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós compreendemos que em toda a condução do nosso planeta, toda a condução da humanidade, o Senhor vem nos oferecendo a cada passo do caminho aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos preparados para absorver e para receber. Permita-nos, Senhor, que estejamos sempre dispostos a ampliar nosso raciocínio, a iluminar nossa mente, a cooperar com a construção de um mundo novo que se dá a partir da nossa atitude mental e a partir da nossa ação na vida diária. Abençoa-nos a todos. Abençoa, Senhor, o Centro Espírita Conectar-se para que possa continuar sendo um foco de luz.
E abençoa a todos os companheiros que aqui comigo compartilharam esse momento, que os mentores espirituais de cada um de nós possam traduzir e aprofundar as lições durante a noite, e que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, abençoe em especial aqueles que sofrem nesse momento de dificuldade, de medo, de que a doença vive ao nosso lado, que possamos ter paz, tranquilidade e sermos um fator agregador, um fator de tranquilidade e de paz. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado a vocês, viu? Boa noite. Boa noite.